episódio de Mahou no Tsugai no Yumi. E esse acampamento vai testar Cici e seus amigos, tanto fisicamente e mentalmente. O episódio começa com a Cici meio que coletando galinhos para assar a fogueira. E aparece o Elias na sua forma animalzinho, pedindo para Cici conversar com ele. Nisso temos um flashback onde o Elias fala para Cici que ele quer ir pro acampamento, mas a Cici acha que seria contra o propósito do acampamento, que é viver sozinho na floresta, se Elias estivesse aí. Bom, Elias vai se manter escondido e não interferir, mas aí ela dependeria dele se ele já soubesse se ele está aí. E ela garante que não vai se colocar em perigo. E meio que Elias, só preciso ter certeza que eu não vou ser útil pra você. E nisso ele divide o crânio pra se transformar nesse animalzinho aí. Bom, Elias, quando meio que ele se duplica, bom, ele não faz isso frequentemente. Então ele não pode compartilhar sua visão, ou olfato, ou qualquer sentido simultaneamente. Mas assim que ele estiver completo, ambos são compartilhados. E ele não é ele mesmo se ele não tiver a outra metade da cara. E nisso a Cici vê vários espíritos meio que na floresta, que deve ter tido um relacionamento profundo com os humanos. Pra Cici é relaxante, mas ela não pode deixar de ficar um pouquinho ansiosa. Bom, a Cici volta pro acampamento onde estão os outros alunos. E a Cici tá tentando acender uma fogueira, mas não consegue. E a Lucy meio que ensina a Cici como fazer uma fogueira. E assim que a Cici vai pegar meio que água, ela avista um cavalo que tá andando sobre ela. Esse cavalinho é um Kelpie, ou Yagi Uzugi, que é um tipo de fada, que são cavalinhos que pedem pros comandos sentarem neles para virarem meio que vítimas de afogamento deles. E meio que a Cici, hoje não, cavalinho. E até que o cavalinho foi bem educado. Bom, quando a Cici volta, ela fala pra Lucy, olha, se viu um cavalo andando no lago e te pedir pra aceitar nas costas dele, não fique nas costas dele. Lucy vê que os olhos da Cici meio que não são nem um pouco humanos. E se questiona se todos os magos são desse jeito. Bom, depois a Cici tenta dormir, só que ela não consegue ouvir por conta das vozes dos espíritos. Bom, Ruth e Elise estão de olho na Cici e meio que ela tá bem confortável. Aí, aparece uma coisa no lago com o olho vermelho. Na manhã seguinte, a Cici vai pro laguinho pra se lavar e ela encontra a Filomena. E meio que eles até tem uma conversa legal que é: bom dia. Bom dia. Tchau. Esse foi o resumo da conversa. Aí a Cici sente meio que um cheirinho e reconhece que é do saquinho que ela deu pra Filomena nos primeiros episódios dessa temporada. O potpourri. Bom, Lúcia aparece e pergunta: por que tá se botando com ela? Bom, a Cici fala que não sabe, já que ela não é exatamente que seja identificável, mas que ela poderia falar mais. E meio que a Cici aponta que a Lucy odeia a Filomena. E a Lucy, e existe alguma razão que isso seja coisa ruim? Bom, a Cici fala que não, mas ela se pergunta qual é a razão dela odiar. Então a Lucy revela que ela odeia feiticeiros. E meio que a Cici pergunta: então por que tá no colégio? Bom, a Lucy não fala nesse momento, mas deve ter alguma razão que pode envolver meio que a Filomena nisso. Nisso vemos a Cici aprender a acender a fogueira, Radian trazendo 2 coelhos e o Zoe 3 cobras para o horror do Isaac. Meio April pescando, Filomena continuando junto da Verônica e todo mundo brincando, se divertindo. Foco na Cici meio que dormindo com Elias. Bom, chega a noite, meio que vai chegar a hora deles voltarem pra casa. E a Lucy fala que vai ter que estudar quando chegar em casa. E meio que a Cici pergunta se ela gosta de estudar. Bom, a Lucy só fala que ela tem muito pra realizar. Bom, meio que a Cici fala que tem algo que ela meio que quer fazer, mas não sabe quando isso vai terminar. E meio que as duas vão cochilando e meio que a Lucy: por que não me diz o que é? Bom, as duas dormem, até que chega um momento onde meio que a Luz vai ter que ir no banheiro. Quando ela diz o banheiro, quer dizer toda a floresta. Aí, um flash de um livro meio que faz a Cici despertar. E vai por mim, caras, isso não é um livro qualquer, é o Testamento dos Canamagos. É um antigo texto mágico que é considerado tão poderoso que tem um aviso de nível 1 dentro dele. Até mesmo passar pelos olhos, pelo
pelo texto pode afetar o leitor de maneira negativa. Aí a Cici sente que sua pele está formigando. O Elias também está sentindo esse formigamento. E aí a Cici decide procurar pela Lucy e ela a encontra desmaiada. E meio que o Elias vê que o poder mágico da Lucy foi drenado. Para eles, nesse universo, o poder mágico é importante tanto para eles quanto para as pessoas comuns. Cici pergunta se não dá para compartilhar para ela. E o Elias fala que a Cici poderia, já que ela tem muito o suficiente. Bom, a Cici pede pro Ruth contar isso pro professor Whoop. E eles decidem voltar para a tenda. E, meus amigos, a gente encontra um monstro que a gente viu no lago e agora ele tem o cabelo e o rosto do Boris do One Punch Man. E no Flash, meio que a Cici fala, desde que o braço dela mudou, seus sentidos ficaram mais ampliados. Ela pode ver o contorno das coisas na qual não podia fazer antes, seus movimentos, seus sussurros, e o toque deles ficou ainda mais fácil de sentir. E ela percebe que ela baixou muita guarda nisso. Esse monstro aí é o Nukelavir, que é um monstro marinho que traz calamidade, tanto para as terras e tanto para as ilhas. Então, tudo que eles precisam fazer é fugir em um lugar onde não tenha onde tenha meio que água doce, pois essa coisa não toca em água doce. Bom, eles já se encontram com o Ruth, que trouxe meio que os amiguinhos, o Zoe, o Rian e o Isaac. Nessas cobrinhas de Zoe, onde meio que o Zoe acidentalmente deixou o seu fone cair, meio que vão agindo contra meio que o Nukelavir. E meio que ele deu um olhar apavorante para esse monstro. Orgulho do menino. O Zoe desmaia de medo. Aí a criatura começa a soltar o gás. E todo mundo vai do outro lado do rio, fazer que o monstro pare, pois ele não aguenta água doce. Elias não pode fazer nada enquanto estiver nesse estágio. E o eu original dele pode até comê-lo, destruí-lo, seja lá o que for. Então a Cici tem uma ideia e pergunta pro Elias se aquela fada e o lago do dia anterior podem ajudá-los. E ela está se referindo ao Kelp. E o Elias: isso vai dar um ótimo passeio. E nisso Elias já faz sua magiquinha e já invoca o Kelp. E a Cici fala: esse monstro quer um passeio. E o Kelp: entendi. Bom, Cici sobe no cavalo, o Rian quer ir junto. E o Isaac dá aí uma chave que ele acha que tá em Fairy Tail. O cavalinho e o grandão começam uma perseguição, mas o Elias avisa que o Zag só come humanos. Então a Cici precisa voltar para a Terra o mais rápido possível. Mas é aí que vemos que o cavalinho não só joga meio que a Cici, o Rian e o Elias na água, como também ele sai do lago para dar um coice no monstro. E foi um coice bem merecido. E a gente vê o monstro se desagregando na água, mostrando ser venenosa. Mas o monstro pega meio que a Cici na perna. E o monstro: você percebe, você reconhece, você vê através da sombra. E eu não irei poupar. E a gente vê o Elias tentando morder o cabelinho dele. E aí, a maldição dentro da Cici fala: os medos devem ser destruídos. E aí o braço da Cici muda e fica na forma de um dragão. E começa a detonar o Nukelavir. E foi algo tão rápido que nem a própria Cici percebeu. Bom, o cavalinho percebe: saiu da água. Vou comer aquela que ainda tá na água. Aí eu ativo a chavinha e se transforma no machado pra acabar com o cavalo. E é de metal. E essas coisas têm medo de metal. E o cavalinho, ao ver que a Cici saiu da água, meio que vê: eu não vou comer você. Tenha um bom dia. E quando a Cici pergunta onde está o Elias, ele faz isso. Aí a Cici dá uma mecha de cabelo dela pra confusão de Elias e Rian para o cavalinho. E ele aceita de boas. E meio que o Rian pergunta pra Cici se ela está bem, pois ele viu esse rosto antes. Em um flashback, vemos o Rian lavando as mãos cheias de sangue. E o episódio termina com a Cici e o Rian se encontrando com o resto do pessoal. Bom, esse episódio meio que foi focado no acampamento e mostrando mais das mitos escoceses, como o Kelp, que é um comedor de gente, e esse monstrão. E, gente, o braço
da Cici meio que vai mostrar que é monstro. E também tem o poderzinho meio que do Zoe que não dura tanto tempo. No próximo episódio vai tratar mais da Lucy, da Filomena e do testamento de Canamagos. E temos o retorno do... Aqui um novo meme no canal. Esse foi o 8º episódio da segunda temporada de Mahou no Tsugai no Yumi. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Mano, tô busy e fui.